pudiendo ser el arte de lo imprevisto. Teve lugar em Caracas e foi uma das primeiras competições intercontinentais entre clubes, havendo até quem já tenha pedido à FIFA o seu reconhecimento como troféu mundial. É conhecida por cá como Mini Copa do Mundo e em 1970 o Vitória Futebol Clube triunfou sobre o Chelsea, Santos e Werder Bremen numa viagem cheia de peripécias. Para contar como foi, os testemunhos de Fernando Tomé, José Luís Tavares da Cruz e Luís Filipe. Diz que em Roma ser romano e, portanto, adapta-se a essa máxima e parte-se do princípio que em Setúbal ser sadino. Visita-se a cidade para se recuar até 1970 e, dando cumprimento àquela expressão, começa-se por entrar no mercado do livramento. É sábado de manhã, mais logo o Vitória recebe o Oriental, no Bonfim, e desculpem lá se a nível de decoração não me vou centrar nos deslumbrantes painéis de azulejos do edifício, que foi considerado pela USA Today como um dos melhores mercados de peixe do mundo. Mas é que assim que se cruza a porta de entrada, não é preciso andar muito para se encontrar a primeira banca equipada a rigor. E não me refiro à fruta colorida ou ao peixe fresco. Entre símbolos e bandeiras do Vitória, uns recortes de jornais saltam à vista. Entre eles, o Diário Meridiano da Venezuela, onde lê-se, numa tradução rápida para português, João e os Golos, o espetáculo da noite, com a foto de Jacinto João. Em outra página, o título Portugueses apedrejados não acreditam em Santos aguça a curiosidade. É Luís Filipe, do lado lá da banca, quem se disponibiliza para esclarecer, aproveitando uma pausa na azáfama entre clientes. Na meia-final que o Vitória jogou com o Santos, o autocarro que saiu do hotel com a equipa do Vitória foi apedrejado até chegar ao estádio. Houve um jogador que teve um corte no braço, partiram-se vidros do autocarro e eles conseguiram jogar e ganhar. Ganharam, que foi aqui, nesta tal e como foram apedrejados, e mesmo assim conseguiram ganhar ao Santos do Brasil, que na altura era uma equipa fabulosa. Se este episódio por si só já era o suficiente para despertar o desejo em saber mais, então esperem que vamos dar um salto rápido ao Bonfim. O jogador Fernando Tomé está lá e tem mais um detalhe para acrescentar. Fomos assaltados porque o Wagner foi substituído e se ele não vai para o balneário tomar banho porque não podia dar o concurso à equipa, eu não sei até hoje o que é que teria acontecido. Tinham-nos roubado tudo. Nós já tínhamos as coisas todas no aeroporto para entrar para o avião, não ficar mais tempo à espera. Nós era só chegar lá, embarcar e seguir, porque a bagagem estava já toda dentro do próprio avião. E aí o Wagner começou a gritar para os que estavam no banco, começa tudo a correr direto ao balneário, ainda vai um tipo com uma corda por dentro do balneário a subir, deixou cair um fato, o fato era do Carriço, o Carriço não tinha mais roupa para vestir, teve que ir de fato de treino e eles tiraram uma fotografia em grande e publicaram no jornal no Brasil. Carriço chegou de macacão. Portanto, temos para já apedrejamentos e assaltos. Se tivesse jeito para o clickbait, tinha arranjado maneira de meter isto no título do episódio. Em alternativa, vou fazer aquilo do suspense para deixar o ouvinte ligado no resto do programa. Já iremos a essas histórias. Para já, vamos começar esta viagem em 1970 pelo princípio, que é como quem diz pelo troféu em disputa. Tem diferentes nomes consoante a geografia e também é atribuído diferente prestígio conforme as paragens. O que é certo é que em Portugal, apenas Benfica e Vitória Futebol Clube se podem orgulhar de o ter no museu, apesar da participação de outros emblemas nacionais. Diz-se Mini Copa do Mundo, mas é também conhecido por Pequena Taça do Mundo, ou Torneio Internacional de Caracas, ou Taça Presidente Marcos Pérez Jiménez, ou Quadrangular de Caracas. A prova foi criada em 1950, na Venezuela, sendo a primeira competição internacional entre clubes, e gozou de particular prestígio, sobretudo até 1960, ano em que foi criada a Taça Intercontinental e a Taça Libertadores. Na gênese da iniciativa esteve o nascimento da Federação Venezuelana de Futebol e a organização da competição dava corpo à pretensão deste órgão de vir a ser reconhecido pela FIFA. A primeira edição, em 1950, não contou com emblemas europeus. Disputaram o troféu REM do Brasil, na altura a gozar de algum prestígio por ter vencido o Campeonato Paranaense, e 6 equipas venezuelanas. A segunda edição, em 1952, já elevou a fasquia. Participava o Real Madrid, que iria ganhar o torneio,
o Botafogo, o Milionários da Colômbia e a equipa venezuelana do La Salle. E por aí foi seguindo até registrar um hiato. Depois das vitórias de Botafogo, São Paulo, Milionários, Barcelona e o Bis do Real Madrid, a pequena Taça do Mundo fica em suspenso entre 1957 e 1963, ano em que regressa de novo com grandes nomes, apesar da concorrência de outros torneios e digressões. Mas já lá vamos. Esta será forçosamente uma viagem feita de avanços e recuos. E se em qualquer viagem um livro é sempre um bom companheiro de percurso, que tal começarmos exatamente por aí? Para contar este período histórico do Vitória, Senhor Vitória, como rezam as crónicas que era conhecido nessa altura, é incontornável falar-se do capitão da equipa, Carlos Cardoso, atleta que representou o emblema sadino toda a sua vida enquanto jogador. Em novembro de 2022, aos 77 anos, viu a carreira imortalizada em livro com o lançamento da sua biografia, com a assinatura de José Luís Tavares da Cruz, sob a chancela da Sinais de Fogo. O livro Carlos Cardoso, um homem do futebol, do Vitória e de Setúbal, teve o lançamento no Salão Nobre do espaço do Conselho de Autarquia. Na altura, o autor afirmou: se um clube tivesse pulmões e respirasse, ou voz e falasse, Carlos Cardoso seria o seu espelho. Em 2023, com mais umas voltas pela cidade, se encontra José Luís Tavares da Cruz, que fala sobre a edição da obra e confirma a afirmação daquele dia. Veio de um sentimento que eu tenho sobre a Vitória desde pequenino, de que o Carlos Cardoso é uma figura, até pelo aspecto estatístico, maior do futebol do Vitória, de toda a história do clube. E para mim está acima de todos enquanto profissional de futebol, está acima de todas as outras lendas do Vitória que são mais conhecidas, que são, portanto, melhores jogadores, o JJ, o Cardoso fala muito do Zé Maria, que eu esse vi pouco jogar, o JJ ainda vi na fase final, Vítor Batista, Jaime Graça, jogadores de uma craveira, o próprio Tomé, jogadores de uma craveira alguns de classe mundial e que tiveram uma carreira futebolística como profissionais de futebol mais importante do que ele. Só que ele, além de só ter jogado no Vitória, de estar associado a todas as conquistas, enfim, porque o período dele de sénior no clube coincidiu com o período de ouro do Vitória, portanto está ligado a tudo, ainda acumula a faceta de treinador principal e treinador adjunto. E se nós juntarmos a carreira toda dele, ele está praticamente em todo o lado. Além deste aspecto estatístico, é uma figura da cidade, do Vitória, e ainda traz com ele um bocadinho as origens do clube. E é uma figura da cidade, típica de Setúbal e com um discurso próprio, com uma identidade própria que se cola muito à cidade e ao clube. No livro, que é o resultado de conversas com Carlos Cardoso, pesquisas em jornais e arquivo próprio, a referência à mini-Copa do Mundo surge incontornável, até porque uma das fotos que imortalizou o feito tem precisamente o capitão a erguer a taça. E o autor confirma a importância e o carinho que os sadinos nutrem pelo troféu. O caso não é para menos. O Vitória enfrentou o Chelsea, que havia conquistado a Taça de Inglaterra e alcançado o 3º lugar no campeonato, o Santos, que tinha se sagrado campeão paulista, e o Werder Bremen, da Bundesliga. Quando se pensa nos troféus do Vitória, nos feitos do Vitória, esse é para quem é do Vitória, portanto, essa conquista é uma conquista que permanece nos anais. Portanto, é uma conquista importante. Jogou contra o Santos do Brasil, contra o Chelsea, creio eu, e o Werder Bremen. Portanto, eram clubes importantes. Depois, foi uma jornada, enfim, que teve uma série de peripécias que apimentaram a coisa, não é? Portanto, e além disso, também teve, por ser de facto um grande torneio numa cidade como Caracas, com muitos portugueses, muita imigração portuguesa, muita gente aqui de Setúbal lá, também isso também mexeu. Portanto, aliás, os próprios imigrantes que depois vieram para cá, aqui em Setúbal, contam como uma jornada memorável. Já foi referido que a mini-Copa do Mundo passou por transformações ao longo do tempo
por variados fatores. Houve o aparecimento de novas competições oficiais da FIFA, a rivalidade de outros torneios e digressões, mas também incidentes que mancharam a sua imagem. Abriu-se a cortina com assaltos e apedrejamentos. Agora, talvez seja oportuno falar também do sequestro de Alfredo Di Stefano, na edição de 1963, que manteve o jogador refém durante 3 dias depois de ter sido levado do hotel por indivíduos disfarçados de polícias. A este propósito, lembrei-me outra vez daquilo do clickbait no título, já vai tarde. Assim, tornou-se mais difícil contar com emblemas do topo do futebol mundial, mas a organização procurou manter como regra o convite a equipas que se tivessem classificado nos 4 primeiros lugares dos respectivos campeonatos. O avançado Fernando Tomé, glória de Setúbal e dos relevados nacionais, tendo jogado, além do emblema Sadino, também no Sporting, integrou o plantel vencedor da Mini Copa do Mundo daquele maio de 1970. Confirma o prestígio e a dimensão competitiva do torneio. Aquilo que nós estamos a falar foi o último grande torneio que eu ajudei o Vitória a vencer, que foi a Mini Copa do Mundo. E quando se diz Mini Copa, uns anos antes, e as pessoas contavam aquilo com alguma amargura, uma das equipas que esteve lá foi o Real Madrid, e eles raptaram o Di Stefano e marcaram aquele torneio, a Mini Copa. Como agora se disputa um torneio quase idêntico, não é bem igual, mas é quase idêntico, ali eram convites formados às grandes equipas de alguns países. Foi o caso do Chelsea, do Santos, do Werder Bremen e do Vitória. Em Portugal já lá tinha passado outras equipas, mas o Vitória neste ano foi convidado. Da Europa estávamos nós, o Chelsea e o Werder Bremen, e da América do Sul estava o Santos, né? E depois chegou a ir o Peñarol, chegou a uma série de equipas, mais antes e depois de haver o nosso. E realmente foi um torneio que deixou uma marca de muita emoção em todos os aspectos, em todos os sentidos desportivos e mesmo de naturais. Se é de convites a grandes equipas que estamos a falar, não surpreende que a missiva tenha chegado até Setúbal. O emblema Sadino vivia aquilo que ficou conhecido por Década de Ouro, título que deu até origem a um documentário produzido pela RTP que foi apresentado no Fórum Municipal Luísa Todi em abril de 2022, com a presença, entre outros, de Otávio Machado, Fernando Tomé e Carlos Cardoso. O filme registra o período entre 1964 e 1974, espaço de tempo em que o Vitória venceu 2 taças de Portugal e obteve memoráveis triunfos na Europa do futebol. Por exemplo, os 5-0 frente ao Lyon, em 1968-69, os 3-0 à Fiorentina, na mesma temporada, ou na época seguinte a vitória frente ao Liverpool. A conquista do troféu 3 Herrera, em 1968, ou já no pós-mini-Copa do Mundo, em 1972-73, a vitória frente ao Inter de Milão e os 4-0 ao Spartak Moscovo. O sucesso deste período dividiu-se entre o comando técnico de Fernando Vaz, até 1969, e de José Maria Pedroto, até 1974. E de um fantástico naipe de jogadores. Começou-se o episódio a falar de JJ, por exemplo, o mesmo que fez capa daquele jornal venezuelano e que hoje tem uma estátua em frente ao estádio do Bofim. É um dos nomes que José Luís Tavares da Cruz, 56 anos de idade, tem na memória quando se fala no Senhor Vitória, seja por testemunho presencial ou registro que foi sendo transmitido entre gerações. Eu lembro-me de ver o primeiro jogo do Vitória que o meu tio levou-me. Vitória foi jogar ao Barreirense. Eu lembro-me do resultado do jogo, eu devia ter para uns 4 ou 5 anos. Portanto, o que eu mais ou menos desde 75, 76 tenho memória. Portanto, e o Cardoso ainda jogou esses 2, 3 anos. E o JJ também jogou, etc. Agora já era uma fase em que esses grandes jogadores já estavam numa fase descendente e, portanto, eu, por exemplo, uma das coisas que eu fiz na pesquisa do livro, vi muitas imagens, não é? Eu fiquei surpreendido, por exemplo, com a qualidade de drible do JJ. Portanto, eu tinha uma imagem dele, mas o drible dele já não tinha a mesma rapidez, o mesmo repentismo, e tive a oportunidade de ver imagens e realmente ele tinha um drible que era uma coisa desconcertante, quer dizer, é um drible para a frente, não é? Nunca era para o lado. O autor sublinha os êxitos europeus do Vitória, colocando-os na perspectiva do contributo daqueles atletas para o sucesso do próprio futebol nacional. A Vitória foi 12 anos seguidos, creio eu, 12, sim.
às competições europeias, 12 sem uma única falha. Aliás, no final desse período, o Vitória era, era o segundo clube com melhor ranking europeu, só o Benfica é que o ultrapassou. Portanto, houve até um ano que era o 7º, 8º clube no ranking da UEFA. Os resultados europeus foi 4 quartos de finais. Portanto, houve outra coisa que aconteceu a Vitória naquele período, houve um jogo da seleção em que estavam 5 no 11 titular, alinharam 5 jogadores do Vitória e ainda entrou um 6 na segunda parte. Eu estive a ver uma constituição, um jogo de treino do Vitória, 11 para 11. Eu tenho ali no livro, mas eram 15 ou 16 internacionais que estavam uns contra os outros, o jogo de treino do Vitória, 15 ou 16 internacionais, ou que já foram ou que iriam ser no futuro. Portanto, era uma equipa com um poder e uma qualidade muito grande. Aliás, eu essa parte de facto não vi, mas enfim, as imagens que vi, se trocavam a bola, uma coisa, e a qualidade dos executantes mesmo. É uma miragem hoje, não é? Pensar nisso. E já chega de suspense. Vamos então à mini Copa do Mundo, propriamente dita, e a tudo o que rodeou aquele jogo inaugural. O adversário foi o Santos, e o resultado final foi um triunfo por 3-1. Mas este desafio durou muito mais do que os 90 minutos em campo. É Fernando Tomé quem explica. Nós, quando chegámos a Caracas, tivemos uma série de dias à espera do Santos. E então participávamos, nós chegávamos lá para ir para o jogo e eles diziam, não, fica adiado, fica para amanhã. Chegava amanhã, ficava para depois. Depois chegava depois, ficava para depois. E quando realmente nós conseguimos ir, houve, na altura, um caso grave da política mundial, digo eu, porque houve a guerra do Camboja. E então, os Estados Unidos estavam metidos nesse imbróglio, né? E o que é que eles fizeram? Quando marcaram o jogo para o estádio universitário, nós íamos tranquilos e à vontade para ir fazer o jogo, e quando nós íamos, fomos interrompidos por uma multidão grande, que eram os manifestantes, tinham batido em retirada e vieram para a cidade universitária. E começaram aos gritos, mata-los, porque o chofer do nosso autocarro era madeirense, e então não parou. Ele, em vez de parar e perguntar o que é que queria, não parou. E começou a saltar aqueles coisinhos do jardim, e até que nós conseguimos fugir e partiram os vidros todos do autocarro. E quando nós chegámos ao outro lado da universidade, estava a polícia, mas a polícia não podia entrar lá. E então, quando nós nos dirigimos, para eles aquilo foi uma coisa lastimável, não é? E a partir daqui o que é que aconteceu? Nós viemos para o hotel, não queríamos jogar, o Sr. Pedroto ia aspas, porque era o treinador, e quando nós estávamos já em desespero, aparece o cônsul de Portugal em Caracas, que nos dá a volta e que nos diz, vamos jogar porque não há problema nenhum que eu assuma a responsabilidade. Nós fazemos o trajeto agora ao contrário, interrompemos o trânsito num lado e o autocarro passa e não tem problema nenhum. E assim foi. Só que eles não anunciaram o porquê do atraso. O Santos já estava em campo, teve 1h30 à nossa espera, e quando nós entramos foi uma assobiadela monstra, a maior que eu vi na minha vida desportiva. Nós fomos jogar, ganhámos 3-1 ao Santos. O Santos não tinha o Pelé, não tinha o Clodoaldo porque estava na seleção, mas era o Santos com os outros craques, e nós, quando acabou o jogo, né, a satisfação era muito grande. E no outro dia os jornais traziam com uma legenda a descrever o que nós tínhamos passado na véspera e a dizer como jogam estes portugueses assustados. E foi. Nós, não sei se com aquele receio todo, começámos a desbobinar. O falecido Jacinto João foi a vedeta da equipa, porque ele sozinho, é evidente, não fazia tudo, mas ajudava muito, né? Porque ele tinha uma maneira e uma forma de jogar que aniquilava qualquer adversário. E começámos a ver o torneio, 3-1. Depois jogámos com o Chelsea, ganhámos 2-0. Entretanto, eles meteram também o Werder Bremen, da Alemanha. E aí, quando nós fomos jogar com o Werder Bremen, por causa dos outros resultados, nós já tínhamos vencido.
E então eles atrapalharam ali um bocadinho a questão e o subdiretor olhou e disse assim, a taça que está ali, nós vamos todos agora e vamos tirar a fotografia com a taça já, a taça é nossa. E ele disse aquilo em consciência. Fomos jogar contra o Werder Bremen, perdemos 2-1. E o que é que a organização fez? Foi um jogo de revanche, chamado revanche. Era a desforra, para eles é revanche. E então nós fomos fazer esse jogo de revanche e ganhámos 3-1. E aquilo com o estádio cheio. O Vitória ganhou mais dinheiro nesse dia, nesse jogo, do que se calhar no próprio torneio. No Brasil, provavelmente pela falta de uma competição que possa ombrear com o estatuto da Liga dos Campeões, é atribuída muita importância à conquista da Taça Intercontinental ou, mais recentemente, o Mundial de Clubes, existindo até a expressão ter Mundial, que é recorrentemente utilizada como picardia entre clubes rivais. O Palmeiras não tem Mundial, por exemplo, é mesmo recorrente nas coisas da internet. Talvez por isso, como forma de acrescentar argumentos nestas brigas, o Botafogo, em 2020, através do curador do seu centro de memória, efetuou o pedido à FIFA para que a conquista da pequena Taça do Mundo, ocorrida em 1967, com uma vitória sobre o Barcelona por 3-2, fosse equiparada a um título mundial. O site ESPN Brasil consultou o organismo máximo do futebol, que respondeu que apenas considera vencedores destes títulos as equipas que conquistaram a Taça Intercontinental ou o Mundial de Clubes. Mas o Vitória podia ter acrescentado, logo no ano seguinte à conquista da Minicopa, um outro troféu ao seu museu, provavelmente com valor bem superior a estas questões de ter ou não ter Mundial. Em 1971-72, o Vitória terminou o Campeonato Nacional no segundo lugar, registrando apenas 2 derrotas em 30 jogos, alcançando ainda a marca de 25 jogos consecutivos sem perder. Regressamos novamente ao mercado do livramento e a Luís Filipe, que conta ter chegado a sentir-se o cheiro do título. Faltou sorte. A única coisa que faltou foi sorte, porque entre uma vitória fora, uma vitória em casa e um empate fora foi o suficiente para ficarmos em segundo lugar. Mas foi um feito, ao fim e ao cabo foi um feito, uma equipa assim da província, ao fim e ao cabo, já não é província, Setúbal já é uma cidade muito cosmopolita, né? Mas na altura era uma cidade mais pequena, então é um feito enorme a nível nacional e o Vitória dava cartas lá fora e com essa classificação só não foi à Liga dos Campeões, foi só hoje, porque na altura só o primeiro lugar é que ia à Taça dos Campeões Europeus, agora não. Agora o segundo lugar já vai diretamente praticamente à Liga dos Campeões. Já José Luís Tavares da Cruz alinha na ideia de que aquela época foi um feito extraordinário e alarga a ideia de espreitar o título a toda a década do Sr. Vitória. Recorda, contudo, que naquela temporada de 1971-72 a concorrência era forte. A primeira posição ficou entregue ao Benfica, com 10 pontos de avanço sobre os Sadinos. Há uma ideia que o Vitória só não foi campeão nessa década porque não fazia parte do Benfica, não era o Benfica, Sporting ou Porto. Porque se fosse aquela equipa de um destes clubes era campeão de certeza. Essa é uma ideia. Esse ano em concreto o Vitória ainda, eu diria que não, porque o Benfica nesse ano praticamente não perdeu. Portanto, ganhou os jogos quase todos. Portanto, era quase impossível ganhar o Benfica nesse ano. O Benfica acho que empatou 2 jogos, fez assim uma coisa, e um deles foi com o Vitória, 2 ou 3 jogos. Um deles era o Benfica do Jimmy Hagan. Na pesquisa para este episódio foram consultadas as edições do jornal A Bola correspondentes aos dias da Mini-Copa do Mundo e não há dúvida da importância dada ao troféu. Entre Muito Obrigado Vitória, passando por Show do Vitória ou Olés do público entusiasmado no triunfo sobre o Chelsea, há ainda, curiosamente, outro registro noticioso pouco habitual olhando as coisas a esta distância. É o elogio do árbitro do encontro frente aos ingleses. Ao falar à imprensa disse: o Vitória deu uma lição de futebol. Por aqui referiu-se a participação de outros clubes nacionais nesta prova. Vamos satisfazer essa curiosidade. Em 1963, jogou o Porto, que num formato triangular ficou na 3ª posição, frente a São Paulo, vencedor, e Real Madrid. Em 1965 competiu o Benfica, que levantou a taça ao vencer o Atlético Madrid. No ano seguinte, em 1966, foi a vez do Vitória Sport Clube, o de Guimarães, que ficou no segundo lugar numa prova a 3 equipas, entre Valência e Lazio. Já em 1967 foi a vez da Académica, que outra vez entre 3 formações, ficou na vice-liderança contra Atlético Bilbao e Platense da Argentina. Outra vez o formato triangular em 1969, com o Sporting a ficar atrás de Sparta de Praga e Deportivo da Corunha. Em jeito de conclusão,
O que se leva desta vida de entrar cidade dentro para gravar podcasts é que sai sempre com algo novo. Neste caso, a conversa com José Luís Tavares da Cruz permitiu conhecer um novo jogador, por causa de uma confusão com o nome Tó Madeira. Desconhecendo a história em torno de Tó Madeira, ficou na ideia que o título do podcast podia eventualmente estar relacionado com Vítor Madeira, também conhecido por Vitó Madeira, antigo jogador do Vitória. Uma oportunidade para pesquisar mais sobre o atleta. Fica-se a saber que Vítor Madeira representou o emblema de Setúbal durante 9 temporadas, entre 1978 e 1990, com interrupções pelo meio, tendo marcado no seu ano de estreia pelos Chadinos 12 golos em 30 jogos. Há aqui potencial para todo um novo episódio. Voltaremos. Na realização deste episódio, agradece ao Museu do Vitória Josué Monteiro, cujas ligações para as redes sociais podem ser encontradas em tomadeira.substack.com.